Bom dia, boa tarde, boa noite, nono ano, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui, vamos iniciar mais uma aula de português. Hoje vamos falar sobre produção textual. Vou mostrar para vocês algumas questões de escrita, vocabulário e vamos iniciar o nosso segundo capítulo do livro. Vamos falar um pouco sobre o segundo capítulo que vai tratar do gênero textual. Vamos ver aqui na mente dos personagens. Pronto. Vamos trabalhar o conto psicológico. Capítulo 2, nosso livro Conto Psicológico, página 64. Conto psicológico. Será o gênero que nós introduziremos agora. Falaremos um pouco acerca das suas características. Também serão vistas nas aulas de gêneros textuais. E vamos trabalhar a produção de texto baseada nesse gênero textual, que é um gênero muito legal de se estudar. Contém características legais como a ambiguidade, a inferência, a leitura inferencial, que eu vou explicar para vocês quais são os seus significados, quais são suas funções e para que servem, tá bom? Então, para essa aula, para esse momento, esse será o nosso objetivo aqui. Vamos trabalhar essas leituras inferenciais, tá bom? Peço que vocês abram seus livros na página 64, livro de produção textual, livro grosso de português, na página 64, na introdução do capítulo 2. Enquanto vocês estão pegando o livro de vocês, eu vou colocar o cabeçalho aqui, tá bom? Aqui está o capítulo do nosso livro. Vamos realizar a leitura desse gênero textual, que é esse conto psicológico, e em seguida a gente vai analisar algumas características acerca do mesmo, tá bom? Temos algumas características que eu quero abordar com vocês. Como já ditas, são características muito importantes, não apenas na produção de textos, mas também na oratória, tá bom? Então vamos lá. Pausa, acompanhe comigo a leitura. Às 7 horas, o despertador tocou. Samuel saltou da cama, correu para o banheiro, fez a barba e lavou-se. Vestiu-se rapidamente e sem ruído. Estava na cozinha preparando sanduíches, quando a mulher apareceu bocejando. Vai sair de novo, Samuel? Fez que sim com a cabeça. Embora jovem, tinha a fronte calva, mas as sobrancelhas eram espessas. A barba, embora recém-feita, deixava ainda no rosto uma sombra azulada. O conjunto era uma máscara escura. Todos os domingos tu sais cedo, observou a mulher com azedume na voz. Temos muito trabalho no escritório, disse o marido secamente. Ela olhou os sanduíches. Por que não vens almoçar? Já te disse, muito trabalho, não há tempo, leva um lanche. A mulher coçava a axila esquerda. Antes que voltasse a carga, Samuel pegou o chapéu.
Volta de noite. As ruas ainda estavam úmidas de serração. Samuel tirou o carro da garagem, guiava vagarosamente ao longo do cais, olhando os guindastes, as barcaças atracadas. Estacionou o carro numa travessa quieta, com um pacote de sanduíches debaixo do braço. Caminhou apressadamente 2 quadras. Deteve-se ao chegar a um hotel pequeno e sujo. Olhou para os lados e entrou furtivamente. Bateu com as chaves do carro no balcão, acordando o homenzinho que dormia sentado numa poltrona rasgada. Era o gerente. Esfregando os olhos, pôs-se de pé. Ah, seu Isidoro, chegou mais cedo hoje. Friozinho bom este, não é? Estou com pressa, seu Raul. Atalhou Samuel. Está bem, não vou atrapalhar. O de sempre, estendeu a chave. Samuel subiu 4 lenços de uma escada vacilante. Ao chegar ao último andar, 2 mulheres gordas, de chambre floreado, olharam-no com curiosidade. Aqui, meu bem, uma gritou e riu. Um cacarejo curto. Ofegante, Samuel entrou no quarto e fechou a porta à chave. Era um aposento pequeno, uma cama de casal, um guarda-roupa de pinho, a um canto, uma bacia cheia d'água. Sobre um tripé, Samuel correu as cortinas esfarrapadas, tirou do bolso um despertador de viagem, deu corda e colocou-o na mesinha da cabeceira. Puxou a coxa e examinou os lençóis com o senho franzido. Com um suspiro, tirou o casaco e os sapatos. Afrouxou a gravata. Sentado na cama, comeu vorazmente 4 sanduíches. Limpou os dedos no papel de embrulho, deitou-se e fechou os olhos. Dormir. Em pouco dormia. Lá embaixo, a cidade começava a mover-se. Os automóveis buzinando, os jornaleiros gritando, os sons longínquos. Um raio de sol filtrou-se pela cortina, estampou um círculo luminoso no chão carcomido. Samuel dormia, sonhava, nu corria por uma planície imensa, perseguido por um índio montado a cavalo. No quarto abafado ressoava o galope. No planalto da testa, nas colinas do ventre e no vale entre as pernas corriam. Samuel mexia-se e resmungava. Às 2:30 da tarde sentia uma dor lancinante nas costas. Sentou-se na cama, os olhos esbugalhados. Índio acabara de trespassá-lo com uma lança. Esvaindo-se em sangue, molhado de suor, Samuel tombou lentamente. Ouviu o apito soturno de um vapor. Depois, silêncio. Às 7 horas o despertador tocou. Samuel saltou da cama, correu para a bacia, lavou-se, vestiu-se rapidamente e saiu. Sentado numa poltrona, o gerente lia uma revista. Já vai, seu Isidoro? Já, disse Samuel, entregando a chave. Pagou, conferiu, trocou em silêncio. Até domingo que vem, seu Isidoro, disse o gerente. Não sei se virei, respondeu Samuel, olhando pela porta. A noite caía. O senhor desiste, mas volta sempre, observou o homem rindo. Samuel saiu. Ao longo do cais, guiava lentamente. Parou um instante e ficou olhando os guindastes recortados contra o céu avermelhado. Depois seguiu para casa. Ponto psicológico, vamos trabalhar agora a questão da inferência. Aqui temos o vocabulário para vocês já respondido, como vocês podem ver. A fronte é a parte frontal, né? O rosto, a face, a testa. Cerração é um nevoeiro espesso, uma bruma, uma neblina, escuridão. Atracadas, amarradas ao cais. Atracada é algo quando está algo amarrado, algo preso a alguma coisa. Furtivamente, né? Discretamente, dissimuladamente, disfarçadamente, de forma que ninguém venha a reconhecer ou a identificar o que vocês estavam fazendo. Lanços, partes de uma escada. Chambre, um roupão. Tá? Chambre é um roupão. Senho, rosto, face, testa. A parte frontal do rosto também, essa parte aqui, tá? Lancinante, que se faz sentir por pontadas, picadas, figadas internas. Ok, pessoal? Muito bem. Então, vamos agora à resposta das perguntas. Mas antes, vamos trabalhar a questão da inferência. Tá bom? Vamos lá.
as características inferência. Pronto. Essa é uma das características de destaque que nós vamos destacar aqui para vocês. A inferência. Professor, o que significa a inferência? Qual é o significado de inferência? Pessoal, inferência é uma estratégia de leitura. Nessa estratégia de leitura, você vai utilizar seus mecanismos mentais. Como assim, meus mecanismos mentais? Você vai utilizar mecanismos mentais para melhorar a sua interpretação acerca de um texto. Como assim, professor? Por exemplo, você está lendo um texto sobre, vamos dizer aqui, você está lendo um texto sobre futebol. Vocês devem gostar de futebol. Vocês estão vendo um texto sobre futebol. Nesse texto sobre futebol, há algumas expressões que vocês não conheceriam se vocês não tivessem conhecimento prévio daquilo. A inferência é quando vocês usam um conhecimento prévio, ou seja, algo que vocês já tinham, que vai ajudar vocês agora a interpretar algo novo. Quando a gente fala, por exemplo, Barça, a gente se refere ao quê quando a gente fala Barça? Para uma pessoa leiga, um leigo que não tem conhecimento sobre futebol, ele não vai conseguir inferir isso, ele não vai saber o que significa Barça, porque ele não tem conhecimento sobre times, sobre expressões, abreviações e etc. Então, se alguém falar, o Barça ganhou de 5-0, você não vai saber, ele não vai saber o que é o Barça, porque ele não tem nenhum conhecimento prévio acerca daquilo. Já vocês que possivelmente assistem a jogos frequentemente, né, devem acompanhar os jogos de futebol, então vocês certamente devem saber que Barça se refere a Barcelona. Barça se refere a Barcelona, tá? Só que, claro, pessoal, para você descobrir que Barça significa Barcelona, você precisou ter um conhecimento prévio daquilo, tá? Foi necessário que houvesse um conhecimento prévio daquilo, tá bom? Só um minutinho, pessoal. Então, continuando aqui, pessoal. Então, para vocês conseguirem fazer isso, é necessário que vocês tenham um conhecimento prévio para vocês conseguirem identificar o que significa. Tá, pessoal? Então, Barça aí se refere a Barcelona. Então, isso é um exemplo de uma inferência que vocês realizaram. Então, tem um texto assim: o Barça ganhou de goleada do Atlético. E isso fez com que ele fosse promovido à Série A. Pronto. Aí você vê um texto desse daqui. Digamos que você não tem conhecimento nenhum sobre o jogo. Você não vai conseguir interpretar esse texto, porque, primeiro, você não sabe o que é goleada, você não sabe o que é Série A, e você não sabe o que é Barça. Você não vai conseguir realizar nenhuma inferência, pelo simples fato de você não ter conhecimento prévio sobre isso. Então, quando você já leu, já falou sobre isso, quando você já estudou sobre isso, aí você vai saber que Barça significa Barcelona, goleada é quando ganhou de uma pontuação muito alta contra uma pontuação muito baixa, e Série A é a referente à posição do time. Dependendo do texto, pessoal, vocês vão precisar realizar inferências ainda mais severas. Em que sentido? Vocês vão precisar, pessoal, usar realmente o conhecimento prévio que vocês têm acerca de algo. Porque em alguns textos a gente usa muita expressão. Vou usar agora um exemplo com um time regional. Vamos lá. Ó, o Timbu ganhou da Cobra no estádio.
Pronto. Esse aqui é um exemplo, pessoal, de um texto que só quem realmente acompanha esse mundo de jogos, de futebol, vai conseguir entender. O Timbu ganhou da Cobra no estádio do Maracanã e subiu para a série do Carcará. Se uma pessoa que nunca ouviu falar disso, ela lê um texto desse, ela não vai conseguir entender nada. Ela não vai conseguir entender literalmente nada. Vocês certamente conseguiram entender. Por quê? Porque vocês têm conhecimento desse conteúdo já. Então, vocês utilizam uma ferramenta que a gente chama de inferência. Vocês utilizam ela agora para conseguir interpretar isso aqui. Timbu se refere ao quê? Ao time, acho que é o Náutico, sei lá. Acho que é o Náutico. Cobra, acho que é o Santa Cruz, não sei. E o Carcará é o Salgueiro, né? Bom, Carcará, Salgueiro. Pronto. Eu acho que é. Bem, eu não tenho certeza não, tá? Que eu sou um dos que não acompanha isso, então eu estou falando por alto aqui, tá bom? Mas enfim, vocês vão conseguir interpretar porque vocês vão realizar inferências. Essas inferências vão ajudar vocês na interpretação desse texto. Vocês compreenderam o que eu quis dizer, pessoal? Esse é o significado de inferência. Bom, vocês vão utilizar conhecimentos prévios acerca do que vocês sabem para conseguir interpretar algo novo. É por isso que é muito importante que vocês tenham conhecimento de mundo para que vocês consigam interpretar os textos, pessoal. Textos de Enem, textos de vestibulares, textos de provas, tudo isso é necessário que vocês tenham conhecimento de mundano, para que vocês consigam interpretar aquele texto, tá bom? Para que vocês consigam realizar aquela interpretação. Senão, vocês não vão conseguir. Uma prova dessa, por exemplo, aqui, se caísse no Enem, isso aqui, no meu caso, eu não me daria bem. No meu caso, eu não me daria bem. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento nenhum acerca de time de futebol. Eu estou usando aqui pelo que eu consigo lembrar, mas eu tenho certeza que eu devo ter errado alguma coisa aí. Eu não sei se esse Timbu é Náutico, não sei se é Santa Cruz, sei lá. Mas, enfim, eu estou usando baseado no que eu sei. Mas o que eu sei não é suficiente para conseguir responder um texto como esse aí, que requer muita inferência. Tá bom, pessoal? Então, e esse é o significado de inferência. É uma estratégia de leitura. É uma estratégia de leitura, tá bom? Pronto, vou mostrar aqui para vocês agora. Vamos responder algumas questões aqui do texto, tá? A gente tem aqui o primeiro. Então, primeiro. No conto de Moacir Clear, o narrador é observador, ou seja, ele observa e narra o que acontece na vida do personagem. Bom, quanto tempo transcorre entre o início e o final do conto? Tá? Quanto tempo transcorre, pessoal, entre o início e o final do conto? Foi mencionado aí nesse conto quanto tempo foi mencionado, tá? Ele mostra aí quanto tempo foi mencionado. Se você parar para ver, você vai ver que ele acontece pouco mais de 12 horas, pois ele acorda no domingo, né, e chega lá mais ou menos meio-dia, e depois ele dorme um pouquinho, e depois acorda perto de 7 horas. Então, são mais ou menos 12 horas que ocorre entre o tempo desse texto aí, tá bom? Letra B. Como o narrador informa o leitor sobre o tempo decorrido? Como é que nós sabemos acerca do tempo decorrido? Quanto tempo se passou? A gente tem um trechozinho que ele usa aí, que ele fala justamente quanto tempo foi que passou. Tá? Analisem o texto aí, vocês vão conseguir entender. Vamos lá, então. Nessa parte aí, pessoal, ele usa essa expressão aqui. Às 7 horas, o despertador tocou. Tá bom? Ele usa esse trecho aí que indica
quando foi que ele acordou, ou seja, entende mais ou menos aí que se passaram 12 horas desde que ele foi para o hotel lá, né? Vamos lá agora continuar. Segundo. O tempo e o espaço são elementos importantes para a construção do sentido das narrativas. Sobre o ponto pausa, responda às questões abaixo. Onde ocorrem os fatos? Onde ocorrem os fatos, pessoal? Ocorrem em 3 locais, né? Na casa dele, no hotel misterioso e na rua. Ocorre nesses 3 locais. Bom? Letra B. Qual deles é mais destacado? Qual deles é mais destacado? Justifique sua resposta. O mais destacado, pessoal, é o hotel. Tá? Mas aí, claro, vocês vão ter um tempo para analisar o texto e perceber aí, fazer a leitura e ver qual é. Mas o local mais destacado é o hotel. Tá bom? Porque ele não detalha, ele detalha, né? No caso, ele detalha, mas ele não fica um ar muito misterioso aí acerca desse hotel, o que nos deixa um pouco curiosos para saber exatamente o que acontecia ali naquele hotel, como funcionava aquela estadia dele. Enfim, é necessário fazer inferências e analisar a contextualização para que a gente consiga entender o que aconteceu naquele hotel, né? E temos aí, como o narrador caracteriza esse lugar? Essa daí eu vou deixar que vocês respondam. Eu vou dar 1 minuto para vocês responderem, realizarem a leitura novamente do texto e descreverem o local, tá bom? 1 minuto.